Bom dia, povo de Deus. Bom dia. Bom dia a você de casa. Seja muito bem-vindo a mais um ano bíblico, a mais um dia que nós podemos estudar a palavra do nosso Deus. Amém por isso. Bom dia, meu irmão Jonathan. Bom dia, irmã Lua. Bom dia para você aí de casa também. É sempre um prazer ter a sua presença aqui. Não foi à toa que você abriu esse vídeo. Hoje nós vamos estudar a palavra de Deus e eu tenho certeza que este estudo vai falar no seu coração, não é, irmão Lua? Amém, com Mas certeza. antes de irmos até o estudo, temos que primeiro fazer uma oração, não é? Exatamente. Então, ajoelhe-se aí você que está em casa e vamos nos ajoelhar aqui para orarmos ao nosso Deus. Santo Pai e eterno Deus, bendito seja o teu santo nome. Graças te damos pelo ano bíblico e pelo estudo da tua santa e bendita palavra, Pai. Que esse estudo, ó Pai, que fazemos aqui é gravado e é exposto na internet, possa alcançar, ó Deus, o coração daquelas pessoas que ainda não conhecem a tua santa e bendita palavra. Que o teu Santo Espírito encaminhe esses vídeos àquelas pessoas que necessitam e elas possam ter a vida iluminada pelos teus ensinos. Que o teu Santo Espírito possa estar com ela, rodeando essas famílias que buscam conhecer mais de Ti. Amém. Peço que os abençoe e os proteja. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. E como parte da nossa adoração ao nosso bom Deus, nós louvamos ao nome dEle. Sabemos que o louvor é uma parte muito importante da oração, não é mesmo, irmão Jonas? Louvar a Deus é uma bênção, é um privilégio poder cantar honras e glórias a Deus. É uma maravilha, né? Bom, nesse momento nós iremos louvar ao nosso Deus. Sabemos que o louvor faz parte da nossa adoração. E nesse momento nós iremos louvar a Deus com o hino de número 226, É Manhã no Coração. Coração.
Amém. É doce manhã no nosso coração. Que bênção é poder louvar ao nome do nosso Deus, não é mesmo, irmão Jonas? Irmão Jonathan, eu tenho uma pergunta a te fazer. Você gosta de ler a Bíblia? Eu gosto de ler a Bíblia. Ler a Bíblia edifica, nos transforma, não é? Uhum. E você também gosta de decorar a palavra de Deus? Decorar é muito bom, muito bom. E eu tenho certeza que quem está em casa também gosta de decorar, não é? Exatamente. E hoje a gente tem um verso novo. Qual que é o nosso verso? Nosso verso se encontra lá no livro de Êxodo, no capítulo 25 e no versículo 8. E nós vamos juntos falar com a igreja no 3. Mas você é de casa, não se esqueça de criar esse bom hábito, que é poder decorar a palavra do nosso Deus. Sabemos que quando guardamos a palavra do nosso Deus no nosso coração, isso nos impede de pecar contra Ele, aquele a qual amamos tanto. Tá bom? Vamos juntos no 3, igreja? Jonathan pode contar pra gente? Claro. A gente começa. 1, 2, 3. Êxodo 25, 8. E me farão santuário, e habitarei no meio deles. Êxodo 25, 8. Êxodo 25, 8. E me farão santuário, e habitarei no meio deles. Êxodo 25, 8. Êxodo 25, 8. E me farão santuário, e habitarei no meio deles. Êxodo 25, 8. Amém. Nosso Deus habita aqui e habita com você também aí de casa. Neste momento, nós vamos ficar com o nosso estudo. Que o Senhor Deus te abençoe muito. Bom dia a todos. Bom dia! Já dizia o salmista, alegrei quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. É uma alegria estarmos na casa do Senhor. O estudo de hoje falou sobre a casa de Deus, não foi isso? Que bom é estarmos na casa de Deus. Que bom é sabermos que Deus habita no meio de nós. E foi exatamente o que aconteceu com o povo de Israel. Então, nessa madrugada, nós estudamos Êxodo, do 23 ao 28. Exatamente isso. Para nós entendermos o que está acontecendo, nós vimos que já fazia basicamente uns 3 meses que o povo de Israel tinha o quê? Saído do Egito. E Deus os estava conduzindo até o Monte Sinai, não é isso? Porque lá aconteceria algo muito importante. Então Deus disse para Moisés, Moisés, sobe o monte. E Moisés sobe o monte para se encontrar com Deus. E lá Deus diz assim, ó, diz ao povo que se eles me obedecerem, se eles forem fiéis aos meus mandamentos, aos meus estatutos, diga a eles que eu vou estar com eles, eu vou abençoar eles, eu vou lutar as suas guerras. E lá vai Moisés com essa mensagem para o povo. Olha, Deus disse o seguinte, vocês querem isso? O que o povo disse? Sim, tudo faremos. Tudo que Deus disser, nós faremos. Lá vai Moisés com a mensagem para Deus. Deus, o povo disse que para eles está tudo certo. Eles querem isso daí, eles querem viver isso. Ótimo, Moisés. Então agora você vai fazer o seguinte, eu quero me encontrar com o povo. E nesse encontro, vocês precisam estar preparados para se encontrar comigo. E Deus dá todas as especificações. E lá desce Moisés com a mensagem para o povo. Vocês vão se encontrar com Deus. Imagina a alegria de se encontrar com Deus. Mas tem um detalhe, vocês precisam se preparar. E foram 3 dias de preparo, não foi isso? O povo começou a se limpar, toda a casa, como a gente estudou ontem, né? Começaram a limpar tudo, limpar o coração e se preparar para encontrar-se com Deus. Imagina isso. Mas aí acontece que quando Deus desce no Monte Sinai e Ele fala os seus estatutos, os seus 10 mandamentos, o que o povo diz? Misericórdia, fala você, Moisés, a nós, mas não fale Deus. Eles ficaram tão desesperados, tão aterrorizados com a santidade de Deus, que eles disseram, não, Moisés, por favor, fale você. Continua sendo o nosso intercessor. Nós não queremos que Deus fale a nós. Imagina a tristeza do coração de Deus ouvir isso, né? Aquele que quando criou o universo, criou o mundo, criou Adão e Eva, era um prazer para Adão e Eva receber o Filho de Deus. Agora, não fale a nós. Nós temos medo do Senhor. Imagina que diferença, né? O que o pecado não faz. Mas aí, Deus manda todos os seus mandamentos, os seus estatutos, e aí Deus diz assim, agora Moisés, você vai fazer o seguinte, vai subir você, vai subir Nadab, vai subir Abiú e vai subir Arão e os 70 anciãos, que eram os líderes daquela época. E sobem eles ao Senhor naquele monte. Então Deus fala os seus estatutos e fala os seus mandamentos. Só que acontece um detalhe. São 10 mandamentos, não é isso?
Só que agregado a esses 10, havia algumas orientações específicas que ampliavam esses 10 mandamentos. Você já ouviu aquele ditado que diz assim, você não entendeu, você quer que eu desenhe? Você quer que eu desenhe para ficar mais claro para você? Foi exatamente isso que Deus fez com o povo de Israel. Deus disse assim, eu vou desenhar para o povo o que é os 10 mandamentos. E aí Moisés volta com esses estatutos para falar ao povo quais eram as orientações que Deus tinha. E quais eram essas orientações, David? Exatamente. Nós sabemos que lá em Êxodo 20, foi onde em especial se encontra, onde Deus revelou em si o decálogo, sendo que já era observado desde a criação. Nós sabemos, nós podemos ver esse relato, quando Abraão entregou o dízimo a quem? Melquisedeque. Então essa prática já era o quê? Já era uma prática comum. Então, esses 10 mandamentos em si foram entregues, em especial, ali no Monte Sinai, sendo que já era observado desde o quê? Desde a criação. Então, como Joana falou, Deus ali deu os 10 mandamentos, e do capítulo 21 até o capítulo 23 em especial, Deus pega e simplifica, só faltou desenhar, feito ela disse, simplifica esses 10 mandamentos em si, mostrando ali os estatutos, as leis, tudo certinho, certo? Em especial, no capítulo 23, no verso 4, nos fala algo bem importante e essencial, que eu vou ler aqui. Se encontrares o boi do teu inimigo, ou seu jumento desgarrado, sem falta lhos reconduzirás. Isso quer dizer o quê? Não que nós, como cristãos, devemos ficar fazendo inimigos em si. Nós não temos inimigos, mas tem pessoas que nos têm como quê? Como inimigos. Porque quando nós seguimos os princípios santos e elevados de Deus, isso às vezes fere as pessoas, digamos assim, que não seguem esses estatutos e começam a ter nós como seus inimigos. E qual que deve ser a nossa atitude em meio a uma situação dessas? Nós devemos mostrar amor. Nós devemos mostrar respeito. Nós devemos mostrar o quê? Carinho. Então, nesse verso em específico, nos fala, olha, se você vê o boi ou o jumento do seu inimigo desgarrado, solto, seja gentil, vá lá e recoloque no seu devido lugar. Seja uma pessoa boa, seja uma pessoa amorosa para com seus inimigos. Exatamente. E Jesus, falando a despeito disso, muito tempo depois, lá em Mateus 5, 43 ao 48, vamos abrir, vamos ver o que Jesus relata sobre isso. E diz assim, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e bendizei os que maldizem. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Então nós podemos notar que o amor ele tem que ser essencial em todos os parâmetros e setores de nossas vidas. O amor, ele provém de Deus. O amor é um princípio elevado e santo, inteiramente diferente em seu caráter daquele amor que se desperta por impulso e que subitamente morre quando severamente provado. O amor vem do céu. Nós devemos amar os nossos inimigos, mesmo que essas pessoas queiram o nosso mal, nós devemos, como diz Paulo, pagar o mal com o quê? Com o bem. Então, essa deve ser a nossa atitude em meio a essas situações. Pelo menos orar assim, pelos inimigos. Exatamente. É o que a palavra diz. Ore pelos que vos perseguem. E isso que o irmão David está apresentando é tão importante porque o pessoal tem uma ideia, né, de que no Antigo Testamento não existia o quê? Esse apelo pelo amor, pelo cuidado, que era olho por olho e dente por dente. Mas na realidade a lei de Deus sempre promoveu o amor e o cuidado ao próximo. A lei de Deus sempre foi resumida em 2,
amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E isso está claro quando Deus especifica nessa orientação o cuidado que se deve ter até mesmo com os inimigos, né, irmã? Falando sobre essa questão de amar também, né? A gente confunde muito o amor que a Bíblia prega e ensina com esse sentimentalismo, com aquela emoção, né? E na verdade não é isso. O amor não é simplesmente uma emoção de momento, um sentimento por si só, mas é uma escolha, né? É você fazer o certo por saber que é certo, é fazer o que Deus pediu ali, no caso que a gente está estudando, né? De fazer o bem ao próximo, mesmo que esse próximo não seja assim tão favorável a você, não seja, te considere como inimigo. Mas é você fazer o bem, não porque você está ali, nossa, que eu amo aquela pessoa. Não, mas você sabe o que é certo fazer e fazer o que é certo. Isso é uma demonstração de amor verdadeiro. Exatamente. Lá em Êxodo 23, em especial no verso 12, aqui novamente Deus enfatiza a respeito do sábado. E diz assim: 6 dias farás o teu trabalho, mas o 7º dia descansará, para que descanse o teu boi, o teu jumento, e para que tome alento os filhos da tua escrava e os estrangeiros. Então, novamente, nós podemos notar que Deus enfatiza a tecla, bate a tecla ali no sábado do Senhor. A princípio, quando Deus instituiu o sábado, lá na criação em si, era em termos de adoração, de descanso também. Mas nesse verso em especial, ele enfatiza até os animais e os escravos em si, as pessoas, deveriam o quê? Descansar nesse solene dia do Senhor. Então, nós podemos notar o quão é importante, não só a obediência do sábado, mas de todas as leis e os mandamentos do nosso Deus. Muito bem. E lendo todos esses estatutos, imagina só, o povo ouvindo tudo isso da boca de Moisés. Moisés falando um estatuto atrás do outro. E nesse momento, é um momento muito importante quando eles fazem uma aliança com Deus. Eles ouvem tudo, entendem e falam, nós vamos fazer isso daí. Nós estamos de acordo, nós vamos viver segundo o que Deus está dizendo. E aí Moisés faz a aliança com o povo, que está ali no capítulo 24, e no versículo 7 e 8. Olha só o que diz aqui, ó. E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram, tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas essas palavras. Sem derramamento de sangue não há remissão. E ali houve um compromisso diante de Deus. Nós seremos fiéis a ti, Senhor. E é neste momento que agora Moisés é chamado a subir com a liderança. Arão, Nadab, Abiú, os 70 anciãos sobem ao monte com Moisés. E algo bem interessante também é que é a primeira vez em que é relatado os 70 o quê? Anciãos, mostrando assim que Moisés seguiu o conselho de quem? De Jetro, e instituiu essa liderança bem especial. E lá está toda a liderança no monte para se encontrar com Deus. Imagina isso. Isso nos ensina algo muito importante, que a liderança deve estar mais próxima de Deus. Porque o que eles viram, o povo não viu. Não porque não tivesse oportunidade para eles, mas porque eles mesmos disseram, fala tu a nós, Moisés, nós não queremos que Deus fale. Então Deus pega a sua liderança e os levam a estar mais íntimo de Deus. E é lá que eles têm uma visão da glória de Deus. Você quer falar sobre isso, David? Sobre a visão da glória de Deus? Sim. Se encontra lá no capítulo 24, no verso 10, que diz assim, ó. E viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. O que é muito interessante é que eles tiveram a oportunidade de contemplar o Deus de quem? O Deus de Israel. Mas quando eles foram descrever essa situação, eles não conseguiram encontrar palavras para descrever a Deus. Então ele descreveu o quê? Outras coisas que eles viram ali. Isso é bem especial. Realmente não dá para descrever um Deus eterno. Nós somos míseros pecadores. Como que nós vamos associar com essas coisas aqui
do mundo um Deus santo, um Deus glorioso. Então isso me chamou muito a atenção. Pode falar, irmão. Eu acho interessante esse relato aí de Êxodo 24, porque traz uma grande lição para mim. A liderança estava ali e destaca 4 nomes: Moisés, Arão, Nadab e Abiú. Porém, quando nós analisamos a vida desses homens que viram a glória de Deus, nós vemos que Moisés, num vacilo, ele bateu 2 vezes na rocha, não deveria ter feito. Sim. Amanhã nós estudaremos o que Arão fez, o erro que ele cometeu. E Nadab e Abiú foram exterminados por ter levado fogo estranho perante o Senhor. Isso me ensina uma coisa, que uma elevada experiência religiosa que eu tenho num dia não me serve para o dia seguinte. Isso se constrói dia a dia. É o processo da santificação. Exatamente. Então não adianta hoje eu ver a glória de Deus e amanhã estar nos pés de Satanás. Se eu não me mantenho assim todos os dias, não me servirá de nada no fim da minha vida. Tem que manter a constância, né? E para terminarmos no capítulo 24... Só quero comentar algo sobre o que o irmão Francinaldo falou, a importância de vivermos segundo a luz que Deus nos deu. Porque Nadab e Abiú, por exemplo, eles foram exterminados porque não seguiram o que Deus pedia. Então imagina, que grande privilégio eles receberam de ter uma visão da glória de Deus, mas não aproveitaram a oportunidade. Nós retomamos o pensamento que nós já estudamos alguns dias atrás. Deus dá oportunidades, o êxito depende de como você vai aproveitar dessas oportunidades. Era um grande privilégio, mas também era uma grande responsabilidade receber a luz que eles estavam recebendo. E eles tinham que viver de acordo com essa luz. Exatamente. E o verso 11 nos diz assim, do capítulo 24. Porém não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Então nós podemos notar que naquele tempo em si, os rituais eram selados com o quê? Quando terminava o ritual em si, eram selados com comidas e bebidas. Então ali teve o selamento da aliança que Deus havia feito com o povo do Senhor, né? O interessante é que o povo, a princípio, disse, nós vamos obedecer sim. Mas nos capítulos prosseguintes nós podemos ver que, infelizmente, eles romperam as cláusulas dessa aliança. E com isso trouxeram consequências para as suas vidas. Então que nós possamos, quando dissermos sim, que nossa resposta possa ser sim. E quando dissermos não, que seja não. Temos que manter o quê? A constância. Temos que buscar o certo acima de tudo. Então, se nós prometemos algo para o Senhor, que nós possamos cumprir. Nós temos que manter essa constância. E aí, então, o que acontece? Deus fica somente com Moisés e com Josué. Deus fala assim, deixa agora Arão responsável pelo povo, porque eu tenho instruções para dar a vocês, Moisés. E aí lá vai Moisés subir o monte junto com Josué. Qual é a característica que a Bíblia apresenta dele? Seu servidor. Que coisa bonita, né? A Bíblia, quando fala de alguém, dá uma característica como essa. Imagina, aquele que era servo. Se a Bíblia fosse te apresentar, qual característica ela diria de você? Interessante pensar nisso, né? Qual seria a característica de destaque que apresentaria a Bíblia sobre você? De Josué foi que ele era um servo e ele servia a Moisés. E lá está Josué, lá esperando também o chamado de Deus, né? E Moisés também, 6 dias ali ficou esperando para Deus chamá-lo à sua presença. E quando ele entra na glória de Deus, quando ele entra na nuvem, ele passa 40 dias recebendo instruções de Deus. Quais eram essas instruções? No capítulo 25, nós vamos encontrar quais eram essas instruções. Êxodo 25, 8. Vamos lá falar? E me farão... e habitarei no meio deles. Essa era a intenção de Deus. Moisés, eu quero morar com o povo. Moisés, eu quero estar tão perto do meu povo. Eu quero fazer uma habitação no meio deles. E agora eu vou dar toda a instrução de como eu quero que esse santuário seja feito. O interessante em si é que nas outras religiões ao redor do mundo, nós podemos notar que é uma tentativa humana de ir ao encontro
de um Deus. Contudo, com o Deus de Israel é diferente. É Deus buscando o homem. Então nós podemos ver que realmente, que Deus de caráter nós servimos. No capítulo 25, verso 9, diz assim, ó: conforme a tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo fareis. O que Deus estava dizendo para Moisés? Eu vou te dar um modelo, e desse modelo você vai copiar. Se você analisar também o versículo 40, Deus vai repetir essa informação para Moisés, ó: atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo que foi mostrado no monte. Deus mostrou um modelo para Moisés. Uma planta. Exatamente. Isso nos dá a entender que havia um santuário aonde? No céu. Agora abra sua Bíblia lá em Apocalipse, para nós confirmarmos essa informação, capítulo 11, verso 19. Olha só, João, depois de muito tempo, olha só a visão que ele teve em Apocalipse, capítulo 11, o versinho 19. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca de sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. O livro de Hebreus também vai dar um grande destaque de que havia um santuário no céu, e o santuário da terra era o quê? Uma réplica. Era uma cópia, era uma sombra do que havia no celestial. E ali agora Deus vai dar toda a instrução para Moisés de como ele queria que fosse feito a casa dele. Nós temos algumas imagens para mostrar para vocês, para a gente ter mais ou menos uma ideia de como era esse santuário terrestre. Aqui na tela, vocês vão conseguir perceber como era estabelecido esse santuário ali no meio do povo. Pode passar, Felipe. Olha aí, quando o povo entrava dentro do santuário, o que eles viam? O altar de sacrifício, não era isso? Onde o sacerdote fazia o sacrifício. Logo em seguida tinha uma pia, onde o sacerdote se banhava para poder entrar nesse santuário. E ali nós podemos ver que era estabelecida, acima vocês estão vendo que tinha a mesa de pães, logo abaixo o candelabro, o altar de incenso, onde o sacerdote queimava o incenso ali na frente do altar. E no compartimento que está aí em verde, vocês conseguem ver o Santíssimo, né? Que havia uma repartição ali, uma cortina que separava o lugar santo do lugar Santíssimo. E no Santíssimo só entrava quem? O sumo sacerdote, não é isso? E lá havia apenas um móvel, que era a Arca da Aliança, onde eles haviam colocado o quê? As tábuas que Deus havia escrito e entregue ao povo, o bordão de Arão, que a gente vai estudar mais para frente, que ele vai florescer, como Deus mostrando a liderança que ele tinha escolhido, e um pote de maná que Deus havia mandado guardar. Lembra que quando o maná caiu, Deus disse: reserva um pote deste maná, para que o povo lembre que eu é que mantenho, é eu que sustenho esse povo. Então esse era o modelo do santuário terrestre que Deus havia dado a Moisés. Ele deu toda a especificação, todos os detalhes de como ele queria que fosse feito, nos ensinando que Deus não só é detalhista, mas Deus é criativo, Deus é um artista, mostrando toda a beleza de Deus. E o santuário terrestre era algo encantador, era algo que cativava mesmo os olhos. Outra especificação que eu quero mostrar para vocês, para nós finalizarmos o nosso estudo de hoje, é o capítulo 28 de Êxodo, quando Deus mostra para Moisés a especificação das vestes sacerdotais. Veja só que Deus não deixou passar nenhum detalhe, né? Deus ainda especificou qual era a veste que os sacerdotes deveriam ir à sua presença, mostrando que Deus se importa com cada detalhe da nossa vida e que para nós estarmos diante de Deus, nós precisamos estar consagrados de forma interior e também de forma exterior. Para se aproximar de Deus, nós precisamos de uma consagração total. Hoje está se surgindo uma ideia muito assim: Deus aceita meu coração, não importa o que acontece com o meu exterior. Na realidade, não é bem assim. Deus, Ele quer o seu interior, mas Ele quer que o seu interior reflita no seu exterior. O seu exterior tem que mostrar o que está acontecendo dentro do seu coração. E ele especifica quais eram as vestes sacerdotais. E se Arão não seguisse essa orientação, você acha que Deus aceitaria? Não. Será que Deus se importaria só com o que estava no coração dele?
Não, Deus tinha dado ordens claras. É assim que você deve se aproximar diante de mim. E foi assim que Arão fez. Arão seguiu estritamente as orientações de Deus. E essas vestes simbolizavam a consagração. No verso 36 do capítulo 28, verso 36. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás como as gravuras dos selos, santidade ao Senhor. Era isso que a veste sacerdotal falava aos olhos do povo. Santidade ao Senhor. A maneira como você se veste mostra santidade ao Senhor. A maneira como você come mostra santidade ao Senhor. Tudo o que nós fazemos tem que refletir isso, essa mensagem. Santidade ao Senhor. Eu sou separado para servir a Deus. E isso mostra a obra que está acontecendo dentro de nós. E Deus deu toda a especificação, mostrando como Ele queria ser adorado, como o povo deveria se aproximar diante dEle. Porque quem escolhe a adoração é Deus. Não somos nós. Não somos nós que, vou oferecer o que eu quero, o que está no meu coração, porque nós somos corrompidos. E tudo o que nós pensamos que é bom, na realidade não é. Então Deus diz, esse é o jeito, essa é a maneira, santidade ao Senhor. Que nós possamos nos acoplar no plano de Deus. Esse é o desejo de Deus. Irmão Francinaldo. A professora Joana, ela enfatizou a questão das vestes. E nós podemos ver isso, por exemplo, no verso 34, é dado ali uma ordem, dizendo como deveria ser as bordas do manto. E diz que nas bordas ali deveria ter uma campainha de ouro e uma romã. Eram várias romãs ali com campainhas, né? A linguagem fiel diz que era uma campainha e uma romã, uma campainha e uma romã. E isso tem um simbolismo muito profundo. Por quê? Porque quando o sacerdote entrava lá no santuário para efetuar o ritual, a campainha e a romã faziam um sonido, um som, e o povo que estava lá fora ficava escutando aquele som, enquanto o sacerdote se mexia lá dentro, efetuando o ritual. E juntamente com o sacerdote, o povo acompanhava o ritual, ouvindo o som, através das orações. Então ele fazia juntamente com o sacerdote então, o ritual. Se não houvesse o som, haveria uma desarmonia. E como foi uma ordem de Deus, o ritual teria sido em vão, porque a negligência desse dever acarretaria a morte do povo, e não estaria concentrado juntamente com o sacerdote. E sabe, isso é tão profundo porque nos enfatiza ou nos leva a fazer uma aplicação, inclusive o comentário bíblico adventista expõe isso, que nós podemos da mesma forma, juntamente com Cristo que está lá no santuário, participar deste ministério de intercessão. De que maneira? O livro de Hebreus, capítulo 4, verso 16, que nós podemos nos já chegar confiadamente ao trono da graça sempre que tivermos oportunidade ou em ocasião oportuna. E no 10, 19 de Hebreus a gente diz que nós temos que ter ousadia para entrar no santuário. Nós podemos fazer isso, porque assim o ministério de Cristo terá sucesso, porque nós estamos participando, permitindo que Ele faça essa intercessão em nosso nome. Amém. E para finalizarmos, eu quero lembrar a vocês o desejo de Deus. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. O desejo de Deus na realidade hoje, porque nós não temos mais o santuário terrestre, é habitar em você. Eu quero habitar agora em você. Você é o meu templo, você é minha morada. Que nós possamos permitir a obra do Espírito Santo na nossa vida a ponto de tudo em nós revelar a santidade de Deus em nós. Que esse possa ser o objetivo da sua vida que está em casa. Buscar a Deus cada vez mais, conhecer a sua vontade e viver no centro da sua vontade. Porque esse também é o nosso desejo. E nós vamos estar orando neste momento para isso, para que Deus nos modele, para que Deus nos coloque no centro da sua vontade. Vamos fazer uma oração? Senhor Jesus Cristo, Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, meu Pai, por mais um estudo abençoado que o Senhor assim nos concedeu, meu Pai. Por favor, Senhor, conceda que essas revelações e ensinamentos, conceda que nós possamos colocar em prática, meu Pai, tornando-nos assim pessoas sábias, pessoas prudentes. Habite em nossos corações, Pai. Sabemos que o Senhor está batendo na porta de nossas vidas, de nossos corações. Por favor, Pai,
nós damos a permissão para que o Senhor possa habitar em nós, meu Pai. Ilumina-nos sempre, nos proteja, nos guarde e nos guie. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.